Aqui agora. Foi. Versículo 1. 2 Coríntios, eu falei segunda. Capítulo 10, versículo 1. É segunda que é a quarta. 2 Coríntios, que é a quarta Coríntios. Capítulo 10, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 12. Tá? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Ok? Versão NVI. Versão brasileira, NVI. NVI 2023. 2023, isso aí. Vamos lá? Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu que sou humilde, quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente. Peço a vocês que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade do Senhor Deus, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para a edificação, não para a destruição de vocês. Não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e o seu discurso é persuasivo. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que envergonham a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Glória a Deus, somente até aí, gente. Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade a nossa série em 2 Coríntios. Muda de tom, vocês percebem que muda de tom a carta do apóstolo Paulo? A gente viu capítulo 8 e 9, Paulo falando sobre generosidade, sobre oferta, sobre coleta, sobre a ajuda que os irmãos precisavam enviar para a igreja em Jerusalém, não é isso? A gente viu isso no capítulo 8 e 9, né? Mas agora, do nada, muda de tom a conversa, vamos dizer assim, né? Muda de tom a carta que ele está escrevendo ali. E aí a gente percebe que Paulo agora começa a defender, né, o ministério dele contra as críticas e acusações que ele está sofrendo ou que volta a sofrer, né? Não se sabe muito bem o que acontece aqui para do nada ele mudar de assunto, né? Alguns dizem que de repente Paulo deixou para falar isso depois, ou que quando ele estava escrevendo as cartas, alguém chegou com outras notícias, ou quando alguém estava passando as notícias para ele, aí, faltou te lembrar de tal coisa, Paulo, que aconteceu lá também, que eu vi, que eu fiquei sabendo. Aí Paulo vai lá e começa a defender o ministério dele novamente, porque a gente já viu isso no capítulo 1 ele fazendo, não é?
No capítulo 2, bem pouco, mas agora ele começa a fazer isso de novo. Mas no capítulo 1 foi bastante, Paulo defendendo o ministério dele contra os falsos mestres, né? Que o acusavam de ele fazer um monte de coisa que ele não fazia, que estaria lá por interesse, né? Para ganhar dinheiro, entre outras coisas. E agora muda o assunto, volta de novo a falar sobre a questão dos falsos mestres. A gente não sabe se foi porque alguém lembrou do assunto na hora, se alguém veio com novas notícias, né? Não sabemos por quê, mas sabemos que ele muda o assunto aqui e vai falar de novo, vai defender de novo o seu ministério. Então, Paulo vinha tratando de coletas, como eu já falei, né? Os santos em Jerusalém, né? Ofertas. E da reconciliação com a igreja, a reconciliação dele com a igreja. Depois daquela carta dura que ele envia, né? Agora ele vinha falando sobre a questão que a igreja entendeu, reconheceu que era necessário. Paulo tem enviado aquela carta dura de correção, né? Mas Paulo mesmo não queria ter enviado, ele diz que se arrependeu de ter feito, mas quando ele recebe notícias de que houve um resultado positivo, ele não se arrepende mais. Ele viu que foi necessário aquilo que ele falou para a igreja de Corinto. Então ele vinha falando sobre esse assunto, de repente muda para a oferta. E agora, né, oferta e generosidade, e agora de repente ele começa a defender o ministério dele de novo, falando sobre os falsos líderes que estão inventando um monte de mentira contra ele, né? Então ele enfrenta esse problema sério já há algum tempo, né? Falsos mestres estavam tentando desacreditar, descredibilizar, né, o ministério dele. E aí são vários opositores contra Paulo, falando várias coisas, que ele era fraco, que ele era forte apenas através das cartas, que a pregação dele não impressionava pessoalmente, né, que ele era fraco, que ele só fazia isso através de carta. E Paulo começa a defender isso, né? Paulo não responde aqui com arrogância, mas com humildade e firmeza, né? Tanto que a gente vai ver isso no versículo 1, né? O ministério cristão não depende de aparência, mas de autoridade espiritual dada por Deus. Não precisa ter aparência de autoridade, precisa ter autoridade. Não basta ter a aparência de, tem que ser. A gente pode ter a aparência de muita coisa, mas se não for, não adianta de nada, né? Até porque o ministério que ele recebe de alguém que é manso e humilde de coração, Jesus Cristo. Alguém que é manso, mas tem todo o poder em suas mãos, né? Alguém que é todo poderoso, tem todo o poder, ele se humilha a si mesmo, não usurpa ser igual a Deus, pelo contrário, se humilha, se coloca na forma de servo, mas é o Deus que pode destruir o mundo com um estalar de dedos, Jesus. Não é isso? Então, Paulo faz essa comparação para falar sobre mansidão e humildade, que a gente vai voltar para o versículo 1. Vamos lá para o versículo 1. Versículo 1 diz: Eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo, ele está falando de quem ele aprendeu isso. Peço a vocês que sou humilde quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente. É interessante que ele aqui faz uma referência sobre o que estão falando dele. Percebe que ele está fazendo uma referência? Né? Humilde quando vocês e severo quando longe. Ele está fazendo uma referência exatamente sobre o que estão falando dele. Né? Então, Paulo, primeiramente, ele mostra que essa bondade, essa humildade que ele tem de falar, no agir, de tratar as pessoas, isso vem de Cristo, ele aprendeu com Cristo. Ele não está querendo se passar por alguém ou fazendo um personagem. Cristo ensinou ele assim, ele tem que ser assim. Né? Talvez você passe situações assim em algum lugar. Né? Esses dias estavam falando comigo uma situação que pessoas lá tratando a gente, lá no trabalho, enfim, tratando a gente de um jeito, eu, por exemplo, né? Pela frente e por trás falando outras coisas. Eu falei, cara, mas é isso que isso eles são. Eu não sou assim. Eu sei que eles falam mal de mim pelas costas, eu sei que eles fazem isso, mas eu vou continuar tratando eles bem porque eu sou assim. Eu aprendi com Cristo assim. Não importa que eles falam mal de mim, não importa que eles estão atrás de mim falando um monte de coisa. Eu vou continuar tratando eles bem, fazendo o meu trabalho. Porque o cristão deve fazer isso. Deve fazer isso. Isso não é ser bobo. Isso é ser cristão, a não ser que você ache que se isso é bobo, então isso é... Ser cristão é ser bobo. Cristo foi bobo, tá? Mas não é isso. Então, Paulo mostra que a bondade, a maneira como ele lida com a igreja ali, ele aprendeu com Cristo, está fazendo isso. Mas quando necessário, fala palavras pesadas. Quando necessário, Cristo também fala palavras pesadas.
Não é lá em João 6, se eu não me engano, Cristo está falando com os judeus ali, e Cristo vai dizer para os judeus, que ele está falando que o pai deles era Deus, ou o pai era Moisés, agora eu não lembro, Abraão, não lembro exatamente, mas vai dizer, não, o pai de vocês é o diabo, os judeus, está falando com os judeus, o pai de vocês é o diabo, então Cristo também fala palavras pesadas, né? E aí as pessoas, não julga, Cristo não julgava ninguém, não, Cristo está julgando os judeus e está falando para eles que eles são filhos do diabo. Ué, peraí, cadê o que Cristo não julga ninguém? Cadê? Aonde está isso aí? Cadê? Aonde que está isso aí? Cristo julga sim. Julga segundo a reta justiça. E é esse o modelo que nós devemos fazer. Segundo a reta justiça. É o que a Bíblia nos ensina. Então, Paulo começa a sua defesa aqui, no versículo 1, apelando para o caráter de Cristo. Por que que era assim? Porque Cristo é assim. Segundo Matthew Henry, Paulo começa com humildade, para mostrar que sua autoridade não é carnal, mas espiritual. William Barclay destaca que Paulo não usa sua autoridade apostólica como arma de dominação, opressão, mas como expressão de amor pastoral. É um exemplo para a gente seguir. Ele não usa como forma de dominação, diferente de muitas pessoas, de muitos líderes hoje em dia, que usam essa autoridade sobre eles para dominarem as pessoas, para oprimirem as pessoas. Paulo está dando um exemplo, está dando uma aula para esses líderes hoje em dia, para nós, para todos nós. Segundo Russell Champlin, a mansidão mencionada aqui reflete diretamente ao caráter de Cristo nas Escrituras. E a gente vê o caráter de Cristo sendo manso e humilde de coração, mas quando necessário, julgando, falando as palavras corretas. Cristo nos ensina a fazer isso sim. Então, o que a gente pensa, através até desse versículo aqui? O verdadeiro líder cristão não governa pela força, mas pelo caráter. Não é pela força, mas pelo caráter. Você vê que várias vezes, Paulo, quando ele fala assim, ó, vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem o tempo que eu passei com vocês conhecem o meu caráter. Sabe que eu não estou aí, que eu não fui aí para poder pegar dinheiro de ninguém, para fazer nada com ninguém. Paulo fala isso para mostrar para a igreja de Corinto que esses falsos líderes estavam inventando mentira dele. Versículo 2. Peço a vocês que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousarei fazer, para com os que acham que vivemos segundo os padrões humanos. Então, não pensem que eu vou fazer. E, Paulo, é como se Paulo quer dizer assim, mas eu tenho vontade de fazer. Tanto que diz ali, ó, como penso que ousarei fazer. Então, inclusive, quando a gente recebe notícias ruins, a princípio, de alguém falando, não, quando eu chegar lá, eu vou acabar com tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim? Não é assim que a gente pensa? É como se Paulo estivesse falando isso. Eu ousarei fazer isso. Quando eu chegar aí, falar do jeito que vocês querem que eu haja. Ou do jeito que vocês querem que esses líderes estão falando que eu não faço, eu vou chegar e vou fazer. Como eles estão falando que eu não faço. Mas Paulo está mostrando amor, bondade, mansidão, responsabilidade pastoral, de cuidar, de ensinar. É isso que Paulo faz, né? Então, pode ser que talvez, né, ele preferisse enviar as cartas pesadas assim, mas quando ele chegasse, abraçar, cuidar, ensinar, fortalecer, exortar também, fazer o que for necessário, né? Mas é muito ruim quando a gente vai, presta atenção numa coisa, se a gente pensar no nosso cotidiano, seria terrível se sempre que a gente fosse conversar com alguém, seria para, por exemplo, dentro de casa, seria terrível que sempre que eu fosse sentar para conversar com meu filho, fosse para poder brigar com ele, falar palavras pesadas. Não seria terrível? Pensa bem. Pensa bem. Mas existem momentos que eu vou fazer isso. Mas não é o tempo todo. Então, Paulo está longe, envia uma carta, né, bem, vamos dizer, severa. E quando ele chega lá, ele vai continuar a situação ainda? Não. Não necessariamente, mas se for necessário, vai fazer, né? Então existe tempo para tudo, Não dá para ficar o tempo todo assim, né? Igual, por exemplo, na nossa relação casado, não dá para ficar o tempo todo de DR, dá para ficar? Não dá. Não dá, senão, mais 100% não dá. Então, tem 1% ali que, né? Tem 1% ali que não é.
Mas aí eu te pergunto, se fosse 100%, seria terrível. Não seria terrível? Se fosse 100%? Terrível, terrível. É melhor ficar solteiro. É melhor ficar solteiro. É melhor, né? Mas como assumimos essa responsabilidade, vamos até a morte agora. Aprendendo, suportando, amando, corrigindo, baixando a cabeça, baixando a bola. Quando tiver que baixar, é assim que a vida é. Então, sempre vai ter eu sei que o contexto não é esse aqui, mas quando eu lembro eu tenho que falar, porque eu acho que eu tenho que falar. Exatamente. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Senão eu vou ficar falando sobre isso. Vamos voltar. Então, a crítica estão fazendo essa crítica contra Paulo, né? Os opositores dele. Então, Paulo é ousado nas cartas, mas fraco pessoalmente, né? Em outras palavras, é isso que estavam querendo dizer. Essa era uma tentativa de enfraquecer a sua autoridade apostólica, né? Como Paulo é duas caras. Paulo é duas pessoas. Quando ele está presente, ele é de um jeito. Quando ele está longe, é aquele brabo pra caramba. Não, gente, não dá para ficar assim o tempo todo. Não dá para viver assim o tempo todo. Acho que acabou a bateria. Desligou? Acabou mesmo. Acabou a bateria mesmo. Então não dá para viver assim o tempo todo, né? Paulo não é duas caras. Paulo está querendo dizer, eu não sou duas caras. Eu ajo como tem que agir mediante as situações que são postas diante de mim. Em outras palavras, Paulo quer dizer isso, né? Então, estavam tentando enfraquecer, estavam tentando denegrir a imagem dele com essas acusações, né? E não é o caso aqui. Paulo responde dizendo que, se necessário, demonstrará firmeza, demonstrará isso que eles estão falando que eles não fazem. Nem toda crítica é justa, inclusive essa crítica contra o apóstolo Paulo não foi justa. Às vezes a oposição vem justamente quando alguém está sendo fiel ao evangelho. Estavam criticando Paulo porque Paulo estava demonstrando o amor pastoral. Ou seja, nem sempre a crítica feita a uma atitude que estamos tendo é justa. Na verdade, através dessa crítica de uma coisa que ele estava fazendo, imitando a Cristo, essa crítica não foi justa, né? Mas foi para tentar denegrir a imagem dele, né? Inclusive, na nossa vida é assim, se você está fazendo o correto, vão vir pessoas para criticar porque você está fazendo o correto. E não é uma crítica justa. Na verdade, é para que você pare de fazer aquilo que é correto, para que você pare de fazer aquilo que é justo. Inclusive, no final do versículo 2, já para a gente ir para o versículo 3, né? Cadê? Para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. E aí no versículo 3, coloca aí. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, né? Então a gente não tem que viver e fazer segundo aquilo que os homens naturais, vamos pensar assim, no mundo agiriam. Se eu estou longe agindo, né, com dureza, com cartas, quando eu chegar lá eu tenho que chegar brigando com todo mundo também. Ele está falando que não tem que fazer, não necessariamente tem que ser dessa maneira. Aqui Paulo apresenta um dos princípios mais importantes do ministério cristão. Segundo Russell Champion, a batalha do evangelho é espiritual, não é carnal. Nós não lutamos contra pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra aquelas pessoas que estão nos perseguindo, mas contra aquilo espiritual, ou contra aquilo espiritual que está usando essas pessoas também, que pode acontecer, mas não é contra as pessoas. Não é contra pessoas. Nós não lutamos, batalhamos, né? Fisicamente contra alguém que está perseguindo contra nós espiritualmente, tá?
não lutamos fisicamente. Vontade temos muito grande de fazer isso quando estamos sendo perseguidos. Normal, todo mundo sentir isso. É muito normal, é muito normal, muito normal, muito normal. Muito normal isso, né? Às vezes dá vontade de aquela voadora abençoada no meio do peito. Dá vontade, gente, isso é normal. Mas não faça isso. Dá vontade. Quem é que nunca sentiu vontade de fazer isso? Quem é que nunca sentiu vontade de fazer isso? Nunca sentiram vontade? Meu Deus. Mas aí é a hora de a gente lembrar de Jesus. Jesus não fez isso. A gente respira, pensa, até detalha, eu vou fazer isso, vou fazer. A gente detalha, faz um script de como vai fazer. Quando eu chegar, eu vou fazer, faz tudo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou falar, e se me responder isso, eu já respondo isso e tal, e faz aquele script todinho. Mas aí você tem que lembrar de Jesus, da mansidão de Jesus, do espírito humilde de Jesus, para poder chegar na hora e não fazer isso. Não significa que você já não pecou na sua mente, mas se arrependa enquanto está na sua mente para não executar isso, porque como é que eu posso dizer? As consequências serão piores. Se está só na sua mente, você está pecando? Está pecando. Mas se você executar isso, vão ter outras consequências além daquilo que está só na sua mente, tá? Não deixa de ser errado, não deixa de ser pecado as coisas que pensamos de errado, tá? É pecado também, mas se executarmos, vai ser pior ainda e as consequências vão ser piores ainda, ok? Todo mundo entendeu isso, tá? Então, segundo Matthew Henry, as armas do cristão são espirituais. E aí eu vou falar algumas coisas aqui. Quando você fala a verdade, você está agindo de maneira espiritual, porque Deus ensina a gente a falar a verdade. Quando a gente ora, ao invés de querer brigar, a gente está usando a arma espiritual que Deus nos deu para poder usar. Quando você usa a palavra de Deus, você está sendo espiritual também, porque é a arma que Deus deixou para poder você usar. Em meio a tudo que está acontecendo, está todo mundo falando mentira, mas eu vou ser espiritual nessa hora, eu vou falar a verdade. Eu vou fazer aquilo que é correto. Está todo mundo fazendo o que é errado. Eu vou fazer aquilo que está certo. Não é porque as pessoas estão falando. Você vê que aqui estão criticando o apóstolo Paulo. Só para a gente não sair do tema. Estão criticando o apóstolo Paulo conforme a maneira dele de agir. Mas não importa se ele está fazendo aquilo que ele aprendeu com Cristo. Não importa se você está fazendo aquilo que você aprendeu com Deus. Não importa. Está o mundo todo fazendo errado. Faça certo. Isso é ser espiritual. E a gente vê aqui, no final do versículo, peraí, só para lembrar aqui. Ah, tá. É que eu não li o versículo 4 ainda, eu vou ler o versículo 4. Versículo 4 diz: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí, quando você age com a verdade, é a arma espiritual que Deus está te dando. Quando você age orando ao invés de brigando, é a arma espiritual que Deus está te dando. Quando você age citando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, é a arma espiritual que Deus está te dando. Existem muitas fortalezas, como a gente vê aqui, ó, no final do versículo 4. Né? Mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As armas que ganhamos são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, as fortalezas que encontramos são críticas, contrárias à verdade que você está vivendo e está fazendo. É o sistema contrário àquilo que Deus deixou para que vivêssemos. É tudo aquilo que vai contrário ao Evangelho. Mas você tem armas para poder vencer essas coisas que Deus deixou para nós. É interessante que a gente vê na Bíblia falando sobre a questão, na comparação de que o povo de Deus é um exército. Paulo vai falar sobre como um bom soldado de Cristo. A gente vai ver vários exemplos disso aqui, né? E uma coisa que eu mesmo pensava, e uma vez pediram para me desenhar, como que você pensa que seria a igreja, isso, aquilo? Aí eu desenhava, né, no seminário, pediam para a gente desenhar. Aí eu desenhava como se fosse um hospital e tal, e, né, cura da alma, não sei lá o quê. Eu lembro que eu fiz isso. Mas isso não é uma verdade. A igreja não é um hospital. Você sabia disso? Mas a igreja tem um hospital. A igreja é um exército. A igreja é um batalhão
com um general que comanda-nos, que prepara-nos para a guerra o tempo todo. Não veja a igreja como um hospital, mas veja, não, na igreja tem um hospital também, porque no exército, num batalhão tem um hospital. Mas corriqueiramente a gente vê apenas como um hospital, mas o hospital fica todo mundo doente lá dentro, gente. Tá lá para ser curado. Não, peraí, temos um batalhão, a Igreja de Cristo, tem um hospital lá dentro para que quando as pessoas chegam doentes, médico, cura, médico, né, melhora aqui a pessoa ali, para que a pessoa possa voltar para a batalha. Nós temos que pensar isso, porque senão nós vamos ser pessoas dodóis, vamos dizer assim, o tempo todo. E nunca estamos prontos para a batalha. Como é que é isso? A gente está aqui aprendendo, vivendo, e a gente nunca está pronto para a batalha. Nunca está pronto, nunca está pronto, nunca. Como se aquelas palavras lá aos hebreus lá, vocês deveriam estar ensinando. Mas eu estou tendo que voltar toda hora ao mesmo assunto. Vocês deveriam ser mestre, mas toda hora eu volto ao mesmo assunto. Porque vocês sempre voltam aos princípios elementares da fé. Os princípios elementares é para quem está no princípio, já passou. Agora é hora de fazer, agora é hora de executar. Agora é hora de arregaçar as mangas e fazer. Né? Então, existe um hospital dentro do batalhão, mas nós estamos aqui como um batalhão celestial, um batalhão de Deus, na terra aqui, para pregar o nome dele, para fazer a vontade dele. Sim, e se morrermos, amém, glórias ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, inclusive, vai falar sobre a questão, aí já falando sobre a questão do servo, ele fala, não aqui nesse texto aqui, mas eu me lembrei aqui agora, ele chama os servos em grego de ruperetes. O que seriam ruperetes? Fala que nós somos ruperetes. Ruperetes era aquele camarada que fica lá no fundo do navio, remando o navio. Lá no passado lá existiam pessoas assim. Só que essas pessoas que estavam lá remando o navio eram pessoas escravizadas que foram pegos por algum crime terrível, que foram condenados à morte, vão ficar ali até morrer. Então nós, servindo a Cristo, seguindo a Cristo, nós vamos ficar servindo a Cristo até morrer. Se necessário for morrer. Sabe, a comparação é que a gente vai falar, vocês são príncipes, vocês são isso, vocês são aquilo. Aí Paulo, não, nós somos ruperetes, escravos, condenados à morte, se necessário for por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que nós vamos lutar com armas espirituais e, se necessário, vamos morrer. Mas nós não podemos lutar nos padrões humanos. É isso que Paulo está falando, não luto, nós não lutamos. As nossas armas são espirituais e não carnais. A igreja não vence pelo poder humano, mas pela verdade de Deus. A igreja não vence pelo intelecto humano, mas pelo poder de Deus. A igreja não vence por aquilo que as pessoas acham que é. A gente olha para uma batalha, Davi e Golias. O padrão ali do mundo, Golias vai destronar Davi. Mas Davi fala o quê? Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E aí, meus irmãos? O povo está lá pronto para atravessar o mar. E agora? Atravessa o mar, o que vai fazer? O exército de Faraó vem. E vai morrer todo mundo. Não tem ninguém armado, não tem ninguém nada. Esse pessoal aí, esses hebreus aí, ninguém, o povo de Israel, ninguém foi treinado para a batalha, foi só lavradores, estão lá, cresceram fazendo isso lá no Egito, lá. Está vindo um exército, vai destruir eles. Deus vai lá e abre o mar. E passa, nossas armas não são carnais, são espirituais. Alguém abre o mar de forma carnal ali. É poder de Deus. A igreja vai assim, a igreja avança assim. A perseguição aumenta quando a gente lá estudou Atos dos Apóstolos. A perseguição foi aumentando, pronto, vamos destruir a igreja, vamos acabar com a igreja floresce cada vez mais, cresce cada vez mais, porque vai na força e no poder do nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós não estamos aí para poder agradar o sistema mundano. Nós não estamos aí para poder agradar o sistema. Estamos para agradar a Deus. O Deus que nos capacita, que nos fortalece. O Deus que nos dá força, nos dá autoridade para poder agir no nome dEle. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Então, através dos ensinamentos que ele aprendeu de Deus, de Jesus, ele mostra que todos esses pensamentos e ensinamentos altivos e essas críticas que os falsos estavam falando dele é reduzida a nada através do conhecimento de Deus. Através da verdade, aquilo que é mentira tem que cair por terra. É interessante tantas coisas nós aprendemos na nossa vida. Você acreditava que uma coisa era verdade, você aprendeu. Mas, de repente, quando alguém expõe a verdade para você, o que acontece? Aquilo que você achava verdade cai por terra. E é assim, o conhecimento de Deus joga por terra. E aí, né, o Paulo está falando aqui, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A gente precisa também, todos nós, levar todo o nosso pensamento preso a Cristo nas Escrituras. Cativo é preso aqui, tá? É preso. Devemos levar nosso pensamento e prender no mundo? Não, prender em Cristo, prender nas Escrituras. Para quê? Para que a gente possa se tornar obediente a Cristo. Através do nosso pensamento, do nosso sentimento, de todo o nosso ser, estar preso em Cristo. Melhor do que estar preso no mundo, no pecado, é estar preso em Cristo. Né? A gente vai ver em outras palavras Paulo falando, se for para ser escravo do mundo e do pecado, eu sou escravo de Cristo. Para a glória do nome de Cristo. Vou morrer servindo a Cristo. Mas escravo do mundo e do pecado, não. Então, segundo William Barclay, Paulo está falando de ideologias, filosofias e pensamentos que se opõem a toda a verdade de Cristo. E tem muita coisa que a gente ouve, né? Muitas ideologias, muitas filosofias, muitos pensamentos. E a gente não pode deixar isso gritar dentro de nós. Lembro que uma coisa me chamou a atenção e não foi eu, na verdade não foi eu que percebi isso. Teve um amigo, a gente no seminário, você percebeu alguns professores e tal? Tem uma pessoa que sempre cita a Bíblia, cita a palavra de Deus, cita isso. A outra também, mas tem uma pessoa que o tempo todo tem que citar os filósofos, tem que citar as pessoas o tempo todo. E a gente começou a perceber que o que estava gritando mais dentro da pessoa eram os filósofos, do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Isso é uma cilada. Isso é um caminho que a gente pode ir sem perceber. Porque a gente escuta as palavras bonitas, a gente escuta as coisas bonitas e quer reproduzir aquilo. E quer ser o diferentão. E quer ser como é que fala? Out alguma coisa, eu esqueci. Tipo como se fosse o outside, né? Fora daquilo do comum. Né? Fora do comum. Eu quero ser o out, o diferente. Eu quero ser aquele que faz um monte de coisa diferente. Eu sou cristão, mas eu sou diferente. Não sou igual a todo mundo. Só que quando a gente perde as bases do evangelho, não adianta ser diferente. Você perdeu as bases do evangelho. O que tem que gritar mais dentro de mim e de você? O evangelho. Não os filósofos. Nada disso. Não o meu eu. Não o que o mundo está falando. Não o que eu acho. Mas é Cristo que tem que gritar mais dentro de mim e de você. E automaticamente, naturalmente, é isso que vai ser expresso através das nossas palavras. Das nossas atitudes. Segundo o Champlin, a mente humana é um campo de batalha espiritual. E é. É o tempo todo a gente lutando contra a nossa mente, contra as coisas que a gente pensa, não é isso? E você pensa, por que eu estou pensando isso? Meu Deus! E parece que quando você fala por que eu estou pensando isso, você começa a pensar mais ainda. Que coisa terrível! A nossa mente fica ali, uma batalha terrível. E você não quer pensar aquilo quando você, na tua mente, você está falando uma coisa, gente, eu não quero falar isso, eu estou falando na minha mente. Senhor, me perdoa, Senhor. Não... O que está acontecendo? É terrível. Então, nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, presos a Cristo, se submeter. Isso significa o quê? Levar nosso pensamento cativo a Cristo, submeter a nossa mente à autoridade de Cristo sobre nós. Precisamos fazer isso. Precisamos nos submeter a Cristo. Precisamos ser mansos e humildes de coração. Bem-aventurados mansos, que é dele o reino dos céus. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque esse texto me marcou quando eu estava pregando, né? Ali é o Sermão do Monte. Porque a palavra manso ali vem de um domador de cavalo, domador de animal. E é interessante que é como se nós fôssemos esse cavalo bravo, chucro aí, solto no mato, e vai lá e o domador, que é o Espírito Santo, pega a gente e agora começa a domar a gente. Porque sabe que se ele não domar a gente vive largado por aí, fazendo tudo de errado. Olha que maravilha! Porque foi Deus que chamou a gente, não foi vocês que escolheram ele, mas foi ele que escolheu vocês. A gente estava perdido no mundo. E ele vai lá e escolhe você. E você não queria, e eu não queria, mas ele escolheu e chamou a gente. Nós não queríamos, mas ele foi lá e nos pegou.
para poder servir a Ele. Está agora nos amansando. Está nos amansando, glória a Deus por isso. Que continue nos amansando. Eu não quero viver perdido nesse mundo, largado nesse mundo aí não. Que Ele continue me ensinando, que Ele continue te ensinando. Leve a sua mente para Cristo. Toda autoridade tem que ser de Cristo na minha e na sua vida. A transformação cristã começa na mente, depois começa a aparecer através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Versículo 6, não li não, né? 6. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Então, Paulo ele já afirmou que a sua autoridade foi dada por Deus. Paulo destaca que sua autoridade tem propósito, edificar, não destruir. É interessante que falsos líderes, falsos mestres usam da sua autoridade para destruir as pessoas. E como assim, pastor? Destruir? Destruir a mente, os sentimentos das pessoas. As pessoas não têm mais direito de pensar. Quando falsos líderes usam sua autoridade para oprimir as pessoas. Paulo está ensinando que ele não faz isso aqui. E que o apóstolo, o pastor, o servo de Cristo não deve fazer isso. Líderes espirituais devem usar sua autoridade para fortalecer a igreja, nunca para dominá-la, nunca para oprimi-la. Nunca. Nunca. Nunca para isso. Deixa eu ler do 6 ao 8. Eu escrevi para mim ler do 6 ao 8, eu tinha esquecido, para poder a gente pensar em sequência aqui. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Versículo 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. E ele fala para as pessoas fazer uma comparação aqui, segundo as atitudes, segundo aquilo que viviam. Paulo está falando, eu não sigo a Cristo também? Será que eu mudei? Não sigo a Cristo? Versículo 8. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonhe disso, pois essa autoridade é para edificação, não para a destruição de vocês. Ele sabe que tem autoridade. E ele sabe também que, por vezes, ele usa palavras pesadas. Ele sabe disso. Tanto que ele chega a se arrepender de usar as palavras pesadas. Mas depois ele olha que essas palavras pesadas foi necessário, porque teve um resultado eficaz. Ele não fica feliz de usar as palavras pesadas. Tanto que ele se arrepende. Mas ele viu que trouxe um resultado necessário. Mesmo que ele tenha se orgulhado por algum tempo, né, inclusive de falar algumas coisas pesadas, depois ele se arrepende. Mas depois ele também vê, olha como é que é, são várias coisas acontecendo, isso é a vida. Mas depois ele também vê que foi necessário falar aquilo. Foi necessário agir daquela maneira. E ele fala que ele não usou para destruição, mas para a edificação dele. Destruição é derrubar, acabar, né? Você pega um prédio, você destrói ele, você destruir. Ele está falando que foi para a edificação. Foi para a edificação da igreja. Construção da igreja. Versículos 9 e 10. Não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com as minhas cartas. Versículo 10. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. O seu discurso é desprezível. Críticos dizem, suas cartas são fortes, sua presença é fraca, sua palavra é desprezível. Interessante que, olhando para a cultura, talvez, daquele povo na época, a cultura... William Barclay vai dizer que a cultura greco-romana valoriza muito a retórica, a aparência. Paulo não se encaixa nesse modelo. Você não precisa aparecer, você tem que ser. Paulo não precisava parecer alguém.
As palavras dele não precisavam parecer uma coisa, elas deveriam ser. É simples. Eu sempre lembro que uma frase, eu sempre falo isso no filme O Quarto Sábio, e tá lá os camaradas procurando onde nasceu o rei, procurando. A gente não encontrou o rei, ele nasceu aonde? Aí chega para ele e fala, não procure nos palácios, procure nas vielas, procure nos becos, procure entre os pobres. O rei está lá. O reino de Deus não precisa parecer pomposo, não precisa parecer, ele é. Porque ele não é dessa terra. Né? Como tem um livro aí, O Reino de Deus de Ponta Cabeça, onde é que se perde, é que se ganha. É morrendo para viver. É um rei que vem do céu, mas se submete como servo. É o rei que se submete como servo para poder dar salvação para mim e para você. É um reino totalmente diferente daquilo que os homens esperavam. Jesus vem para mostrar que o reino de Deus realmente não é dessa terra. E aquele que aparece no deserto, primeiramente pregando sobre o reino dos céus, é alguém que vinha da linhagem sacerdotal, deveria estar no templo, mas sai do templo e vai para o deserto pregar coberto de ouros, se alimentando de coisas, especiarias? Não. Vai para o deserto coberto de pele de camelo, cinto de couro, se alimentando de mel silvestre e gafanhotos. Então Deus já mostra que o reino dele não é dessa terra. Não é dessa terra. Paulo não se encaixa nesse modelo. Seus opositores valorizavam o estilo, enquanto Paulo valorizava a verdade. E é isso que a gente tem que valorizar. Deus não escolhe os seus servos com base na aparência. Foi isso que Deus fala, né, para Samuel, quando vai ungir Davi lá, né? Deus não olha para o coração. Ou melhor, Deus não olha para a aparência. Mas ele olha para o interior. Nós devemos ser assim também, deveríamos ser assim também. Aprender com as Escrituras. Versículo, eu li o 9 e 10, né? 11, 12. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Paulo denuncia o problema central dos falsos mestres. Eles estavam comparando entre si. Eles estavam dando glória entre si. Isso revela orgulho espiritual e não a espiritualidade. Orgulho porque sou espiritual, porque falo bonito, porque isso, porque aquilo. Matthew Henry vai dizer que quem mede a si mesmo pelos outros demonstra falta de sabedoria. É interessante que se a gente medirmos pelos outros, a gente vai ter motivo para poder se engrandecer, não vai? Porque alguma coisa você tem melhor que o outro. Mas a nossa base, a nossa regra é Jesus Cristo. Olha para Cristo e vê se você tem alguma coisa melhor do que Cristo. Olha para Cristo. Só te falo isso. Olha para Cristo. Eu preciso olhar para Cristo. Não tenho que olhar para outras pessoas. Eu tenho que olhar para Cristo. A régua é Cristo. A base é Cristo. E aí morre todo o ego. Morre toda a vontade de aparecer e de ser alguém. Quando a gente olha para Cristo, a gente se mede por Ele. Achando que foi por mim, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo. Não, foi porque Cristo fez. Foi porque Cristo foi e fez. Foi Cristo. E não eu. E você. Comparação gera orgulho ou inveja. Cristo nos chama para a humildade, para a fidelidade, para a mansidão. O ministério cristão deve refletir a mansidão de Cristo. A batalha da igreja é espiritual e não carnal. A autoridade verdadeira é dada por Deus para edificar, não para destruir, para denegrir, para oprimir. Paulo mostra que a força do evangelho não está na aparência do mensageiro, mas no poder da mensagem.
Quando o evangelho confronta o erro, fortalezas espirituais começam a cair. Examine-se a sua vida e examine se ela está submissa a Cristo. Seu pensamento, tudo em você. Não confie na sua inteligência, na sua força, nos seus bens. Não viva de comparação com os outros. Olhe para Cristo, submeta a Cristo. Busque edificar a sua vida, a sua família, a igreja. Confie no poder do Evangelho, porque é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Glórias ao nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa hora. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus.